Um estranho ruído emerge das profundezas do lago. Marcos se vira, sua expressão se transformando em choque e temor. Uma sombra sinistra se ergue das águas, revelando os contornos de uma criatura desconhecida. Mistérios à beira do Lago Sombrio. Na tranquila cidade às margens do Lago Sombrio, uma aura de mistério pairava no ar, envolvendo os moradores em uma teia de segredos e lendas. O lago, com suas águas profundas e misteriosas, era o epicentro de histórias antigas e eventos inexplicáveis que desafiavam a compreensão humana. Entre os habitantes da cidade, havia uma sensação de temor e reverência em relação ao lago, como se sua presença fosse uma manifestação dos segredos mais profundos do universo. Foi nesse cenário intrigante que vivia Marcos, um pescador solitário e observador que passava seus dias contemplando as águas sombrias do lago em busca de respostas para os enigmas que o cercavam. Uma tarde, enquanto remava silenciosamente em seu barco, Marcos avistou algo incomum nas profundezas do lago. Uma sombra escura se movia sob a superfície, contorcendo-se de maneira sinistra e desafiadora. Intrigado e tomado por um impulso irresistível, Marcos decidiu se aproximar para investigar mais de perto, ignorando os sussurros de advertência que ecoavam em sua mente. À medida que se aproximava, uma sensação de opressão o envolveu, como se o próprio lago estivesse tentando afastá-lo. Mas Marcos não se deixou deter pelo medo, sua determinação inabalável impulsionando-o adiante na busca pela verdade. Finalmente, chegou o momento em que Marcos se viu diante da criatura que habitava as profundezas do lago. Uma figura sombria emergiu das águas turvas, seus olhos brilhando com uma luz enigmática que parecia penetrar na alma de Marcos. Era uma criatura de beleza sombria e poder incomensurável, cuja presença dominava o ambiente ao seu redor. A criatura falou com Marcos em uma língua antiga e desconhecida, suas palavras ecoando como murmúrios distantes de um passado esquecido. Ela contou a Marcos sobre os segredos do lago, sobre os mistérios que haviam sido guardados por séculos além da compreensão humana. Marcos ficou fascinado pelas histórias que a criatura contava, sua mente ávida por conhecimento e aventura. Ele ouviu falar de civilizações perdidas e tesouros ocultos, de magia antiga e poderes além da imaginação. Mas também ouviu falar de perigos iminentes e escolhas difíceis que teria que fazer para desvendar os segredos do lago. À medida que a conversa chegava ao fim, Marcos se viu mergulhado em um turbilhão de emoções e pensamentos. Após o encontro sinistro com a criatura do lago, Marcos se sentiu sobrecarregado por uma sensação de urgência e mistério. As palavras da criatura ecoavam em sua mente, provocando uma inquietação que ele não conseguia ignorar. Determinado a desvendar os segredos do lago, Marcos embarcou em uma jornada de descoberta e perigo. Ele vasculhou os antigos registros da cidade, procurando pistas sobre o passado do lago e sua ligação com a criatura misteriosa. A cada página virada, ele se via mais imerso em um mundo de magia e escuridão, onde a linha entre a realidade e a fantasia se tornava cada vez mais tênue. Enquanto isso, a cidade à beira do Lago Sombrio estava tomada por uma atmosfera de medo e apreensão. Rumores sobre a criatura começaram a se espalhar, alimentando o pavor entre os moradores. Alguns acreditavam que era um sinal de um mal iminente que se aproximava, enquanto outros viam a criatura como um guardião protetor do lago. Marcos se viu no centro desse turbilhão de emoções conflitantes, lutando para encontrar a verdade em meio ao caos e à confusão. À medida que suas investigações avançavam, Marcos descobria segredos sombrios enterrados sob a superfície tranquila do lago. Ele encontrou relatos de desaparecimentos misteriosos e eventos sobrenaturais que assombravam a região há séculos. Cada nova descoberta o aproximava mais do coração dos mistérios do lago, mas também o colocava em perigo crescente. Mesmo assim, Marcos estava determinado a desvendar a verdade, não importando o custo. E assim, enquanto as sombras da noite se estendiam sobre a cidade adormecida, Marcos continuava sua busca implacável pela verdade oculta do Lago Sombrio.
O que mais aguardará Marcos em sua jornada? À medida que o mistério em torno do Lago Sombrio se aprofundava, Marcos sentia-se cada vez mais compelido a desvendar seus segredos. No entanto, conforme ele mergulhava mais fundo em sua investigação, estranhas coincidências começaram a ocorrer ao seu redor. Avistamentos inexplicáveis e eventos sobrenaturais agitavam a cidade, deixando os moradores ainda mais apreensivos. Marcos sabia que precisava explorar as profundezas do lago para encontrar respostas concretas. Guiado por um impulso inexplicável, ele se lançou nas águas escuras, onde as sombras pareciam dançar ao seu redor. Cada mergulho o levava a novos enigmas e perigos desconhecidos, desafiando sua coragem e determinação. Enquanto isso, os murmúrios sobre a criatura do lago cresceram em intensidade, alimentando o medo e a especulação na cidade. Alguns acreditavam que ela era uma força maligna que precisava ser detida, enquanto outros viam-na como uma guardiã protetora da região. Marcos estava determinado a descobrir a verdade por trás dessas histórias conflitantes, custasse o que custasse. Com o passar dos dias, Marcos começou a sentir uma conexão inexplicável com o lago e sua criatura misteriosa. Sonhos estranhos o assombravam durante a noite, revelando vislumbres do passado e do futuro entrelaçados de forma intricada. Cada visão o aproximava mais de desvendar o enigma do Lago Sombrio, mas também o deixava mais vulnerável às forças desconhecidas que o rodeavam. À medida que o tempo passava, Marcos se via cada vez mais envolvido nos mistérios do Lago Sombrio. Sua determinação em desvendar os segredos do lugar o levou a fazer um pacto com as sombras que habitavam suas profundezas. Em troca de conhecimento e poder, Marcos prometeu servir como guardião do lago, protegendo-o dos perigos que o ameaçavam. No entanto, esse pacto o colocou em uma posição delicada, entre as forças do bem e do mal que disputavam o controle do lago. Enquanto ele se via cada vez mais mergulhado nas trevas, também sentia a luz da verdade brilhando em seu coração, uma luz que o guiava em sua jornada rumo ao desconhecido. Enquanto isso, a cidade à beira do lago continuava a ser assombrada por eventos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos. Marcos sabia que precisava agir rapidamente para proteger seus habitantes e desvendar o segredo por trás desses acontecimentos perturbadores. Com sua determinação renovada, Marcos mergulhou mais fundo no mistério do lago, explorando suas profundezas com coragem e determinação. Cada novo desafio o aproximava mais da verdade final, mas também o colocava em perigo crescente. Enquanto ele se preparava para enfrentar seu maior desafio até então, Marcos sabia que precisaria de toda a sua força e coragem para triunfar sobre as sombras que ameaçavam consumi-lo. Mas com sua determinação inabalável e sua fé na luz que o guiava, ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. Conforme Marcos se aprofundava na investigação dos mistérios do Lago Sombrio, uma batalha interna começava a se desenrolar dentro dele. Sentia-se dividido entre seu desejo de proteger a cidade e seu compromisso com as sombras que o rodeavam. Cada vez mais, era confrontado com escolhas difíceis que testavam sua lealdade e sua integridade. Enquanto as sombras tentavam seduzi-lo com promessas de poder e conhecimento, a luz da verdade lutava para manter sua influência sobre ele. Marcos se via em uma encruzilhada, lutando para encontrar o equilíbrio entre o bem e o mal que habitavam seu próprio ser. À medida que a batalha interior se intensificava, Marcos buscava orientação nos ensinamentos dos antigos sábios que haviam desbravado os mistérios do lago antes dele. Encontrou força nas palavras deles, que o lembraram da importância de seguir o caminho da verdade e da justiça, mesmo nos momentos mais sombrios. Com o passar do tempo, Marcos começou a sentir a influência das sombras enfraquecer, enquanto a luz da verdade crescia em seu interior. Ele percebeu que não precisava fazer um pacto com o mal para desvendar os segredos do lago, mas sim confiar em sua própria força e determinação para enfrentar os desafios que surgiam em seu caminho. E assim, armado com a sabedoria dos antigos e a coragem de seu próprio coração,
Marcos se preparou para enfrentar seu destino e descobrir a verdade que aguardava nas profundezas do Lago Sombrio. Determinado a desvendar os mistérios do Lago Sombrio e proteger sua cidade, Marcos embarcou em sua jornada final em direção às profundezas do desconhecido. Cada passo o levava mais perto do confronto inevitável com as forças que habitavam o lago, mas ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. À medida que se aproximava do coração do lago, Marcos sentiu a presença das sombras se intensificar ao seu redor. Mas em vez de sucumbir ao medo, ele se agarrou à luz da verdade que brilhava dentro dele, encontrando força e coragem para continuar. Finalmente, chegou o momento em que Marcos se viu diante da fonte de todos os mistérios do lago. Uma figura sombria e imponente erguia-se diante dele, emanando um poder sinistro que ameaçava consumi-lo. Mas Marcos não recuou. Com determinação inabalável, enfrentou a criatura sombria, preparado para tudo o que estava por vir. A batalha que se seguiu foi épica, uma luta entre a luz e as trevas que sacudiu as fundações do lago. Marcos lutou com todas as suas forças, empunhando a verdade como sua arma mais poderosa contra as sombras que o cercavam. Cada golpe era uma afirmação de sua determinação de proteger sua cidade e desvendar os segredos do lago de uma vez por todas. E então, no clímax da batalha, Marcos emergiu vitorioso sobre as sombras que o haviam assombrado por tanto tempo. Com um último esforço, ele dissipou a escuridão que envolvia o lago, revelando a verdadeira beleza e serenidade que existiam em seu âmago. Com sua missão cumprida e os mistérios do lago finalmente revelados, Marcos retornou à superfície, saudado como herói por seus concidadãos. E enquanto o sol se punha sobre o horizonte, ele olhou para trás uma última vez, sabendo que sua jornada estava completa e que um novo capítulo estava E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.